Shabbat Shalom a todos, sejam muito bem-vindos, sejam todos abençoados pelo Senhor, você, tua casa, tua família, todos os lugares, a você também que está nos assistindo no nosso canal no YouTube, uma grande honra e um grande prazer ter nesse tempo novo que o Senhor reservou para todos nós, que venha uma grande porção de bênção dobrada sobre tua vida, sobre tua casa, família, todos aqueles que realmente precisam receber essa palavra poderosa de Deus hoje na tua vida e na vida de todos aqueles que você conhece. Então hoje é um dia que realmente Deus nos chamou para a presença dele, não para ser mais um culto, mas para fazer a diferença na tua vida. E hoje nós já vamos começando, a nossa porção de hoje, que é a porção Finéias, Pinhas, que vai de Números 25, 10 a 31, Jeremias 1, 1 até 2, 3 e Lucas capítulos 23 e 24. Hoje o tema vai ser: Deus está despertando um povo com zelo, profecia e fogo santo. Por que esse tempo hoje? Porque nós vivemos nos dias como nos dias de Finéias, de Jeremias e do nosso próprio Senhor. Um tempo onde há uma mistura de uma frieza espiritual, de uma rejeição à palavra de Deus e pura confusão. Hoje que nós percebemos, são vários ataques, várias situações, de várias denominações, de várias situações, uma batalha espiritual realmente grandiosa que nós estamos passando, como naquele tempo, onde Finéias, Jeremias, o próprio Senhor enfrentava. O Senhor enfrentava o poderio do Sinédrio, a justiça do Sinédrio, digamos assim, onde eles queriam argumentar sobre a constituição divina, da situação, querem ter suas interpretações das razões dele, mas Jesus os corrigia. Falou assim: vocês estão lendo errado. O que diz a palavra? Ele sempre perguntava dessa forma. Eles mesmo repetindo a palavra do jeito que estava escrita, ainda assim não entendiam. Mas eram os sacerdotes. Eram os líderes da época, digamos assim. Se a gente olhar hoje, no nosso próprio mundo, as próprias leis criadas não são respeitadas. São, pelo contrário, são ultrajadas, humilhadas. As próprias leis. Então nós temos hoje uma grande batalha espiritual. Jeremias cansou de avisar todo mundo. Foi o profeta mais usado de Deus para condenar. Condenar Israel, condenar os reis, condenar tudo. E Finéias. Finéias ganha o seu sacerdócio real por justamente ter zelo com aquilo que Deus determinou. Enquanto lá Moisés, Arão ficavam discutindo sobre a lei e tudo mais, Finéias tomou a lança na mão e tomou atitude como se fosse a atitude de Deus. Então hoje nós estamos querendo pensar na seguinte forma, ligando para você através da palavra de Deus. Quando o pecado aumenta, Deus levanta homens e mulheres com fogo nos olhos e palavra na boca. Então não estamos vivendo um simples momento. Estamos vendo uma igreja que se diz de Cristo, mas não sabe viver em Cristo. Está mais preocupada com outras coisas do que realmente viver a palavra. Ainda hoje, até num dos comentários que eu estava participando hoje, a propósito por causa da bagunça que está acontecendo no Brasil, óbvio, que nós estamos aí intercedendo também por tudo isso aí, da injustiça que está sendo praticada, nós já sabíamos que ia acontecer isso, alertamos várias vezes, principalmente eu fui usado por Deus para alertar sobre isso, e hoje veio uma palavra de Deus sobre alguns empresários do dia de hoje, do tempo de hoje, que perguntaram minha opinião, eu falei assim: olha, o empresariado de hoje pensa com a barriga, não pensa com a razão.
Ele pensa o quanto que ele vai ter de lucro, o quanto que ele vai ter de prejuízo, o quanto disso. O que é isso aí? É pensar com a barriga. E isso eu posso falar muito da minha vida anterior, na vida secular, digamos assim. Quando eu fazia planejamento das grandes empresas, multinacionais, uma série de coisas, você pensava na razão, e as pessoas criticavam, não, mas como você... Depois ficavam olhando assim, pô, mas aquilo, até os números que você deu batem com aquilo que a empresa tinha que crescer. Porque eu não pensei com a barriga, eu penso com a razão, capacidade da empresa, uma série de outras coisas mais. E por pensarem com a barriga, estão se aliando justamente ao inimigo. Deixar de apoiar um para apoiar justamente o inimigo que vai destruir a nação. Tem esse por objetivo. Destruir. Então, ou seja, por pouco tempo ainda, ou talvez, como diz o Senhor, né? Um pouco mais de tempo, e mais metade de um tempo, ainda será possível pregar o Evangelho. Aberto do jeito que nós fazemos, até nossos vídeos e tudo mais. Se não abrirmos os olhos, não intercedermos agora, passar desse tempo, mais metade desse tempo, seremos como os nossos apóstolos. Trabalhar escondidos, fugidos, para que a palavra de Deus continue se propagando. Já fico alerta, porque já tem pessoas que se dizem de Cristo se aliando justamente ao inimigo, atrás de faz-me-rir, né? Então hoje nós temos assim, Deus falando, assim como no Israel antigo, Deus está levantando um povo com o mesmo zelo de Finéias, okay? Com a voz de Jeremias. Apontar dedo, de verdade. Não é fazer uma profecia, sabe, para fazer agrado. Chega de agrado. De tanto agrado, de tanta situação de profeta de comodismo, nós começamos realmente, como eu usei a frase, pensar com a barriga, em vez de usar os olhos da fé. E ir em busca daquela profecia se realizar. Como disse um profeta para mim, quando nasceu o cajado de Deus, ele usou, como ele é inglês, dos Estados Unidos, americano, né? O profeta Cliff Bell, está até gravado até hoje isso daí. Ele diz o seguinte: seu ministério nasceu vencer para vencer. Win to win, como ele mesmo disse em inglês. Vencer para vencer. E é isso que ele coloca sobre todos aqueles que se colocam debaixo desse manto. Vencer para vencer. Mas quando você vence, você convence. Você começa a olhar as pessoas que começam a ser abençoadas por essa filosofia, vencem. E é aí que está a grande exposição. Você quer vencer? Ou só quer ficar escutando profecias que massageiam teu ego, alimentam a ilusão da tua barriga, de quanto você vai comer, de quanto você vai beber, de quanto você vai usufruir das benesses do reino de Deus. Você se alimentar com a barriga, não com a fé. Então, hoje ele está querendo fazer o que também? Abrir os nossos olhos, como os discípulos lá de Emaús. Lembra daqueles dois? Andando com Cristo. E não sabiam que era Cristo. Só que quando chegou na Santa Ceia, os olhos foram abertos. E é isso que ele quer hoje. Abrir os olhos. Levantar realmente Finéias, Jeremias, sacerdotes dispostos realmente a vencer. Mas não vencer, a vencer para vencer e convencer. Qual é o nome sobre todo o nome? Isso é o que mais importa.
Finéias desviou a minha ira, e eu lhe dou a minha aliança de paz. Assim está escrito no Números 25, 11 e 12. Finéias agiu com zelo. Uma ação baseada na pureza da intenção. Ou seja, ele não foi lá simplesmente matar, por matar. Ele entendeu a visão. Era aquilo que estava causando a desgraça do povo de Israel. Ou seja, idolatria. Adoração a deuses. A subjugo através de atividades sexuais. Como é que está o mundo hoje? Hoje o que mais se vê em propagandas é disfunção erétil. Tudo tem solução. Toma isso, toma aquilo, toma não sei o quê. Enfim, tudo isso. Mas que nada mais agrada. Está percebendo? Mulherada cobrando esse desempenho, uma série de coisas. Ah, eu quero um provedor, eu quero isso, quero um monte de coisa. Isso não é vencer. Isso é se sujeitar. Sujeitar ao ridículo. E Deus não fez homens e mulheres para se sujeitarem aos desejos do mundo, mas sim para vencerem o mundo. Essa é a diferença. Então, às vezes tem alguns propósitos que a gente vê por aí, alguns chamados na mídia, por exemplo. Ah, vem aqui que você vai ser abençoado, você vai acabar com essa tristeza, com uma série de um monte de baboseira que vocês conhecem. Não vou ficar aqui discutindo sobre isso, mas vocês já conhecem. Tá? Assistem aí nos seus canais de televisão, que eu sei que aparece na televisão, que eu vi muito isso daí. Até abandonei, já não tenho nem mais televisão hoje. Então, tipo, essas porcarias já não me interferem mais nos meus pensamentos. Então, quando a gente vê e se livra desse tipo de chamada das igrejas que vão de forma massiva, você sente um alívio tão grande que você fala, Deus não é isso. Deus não é você me chamar para a igreja porque eu estou passando necessidade, porque eu não soube controlar a minha barriga, os meus anseios, os meus desejos. Eu conheço pessoas que há muitos anos, Deus derramou uma promessa tão grande sobre a vida dela, que ela ficou sentada esperando. Está até hoje esperando. Não tomou atitudes, não correu atrás da sua promessa. Não correu. Simplesmente isso. Aí nessa semana, pô, mas você profetizou então, que tal tempo, aquela coisa toda. Eu falei, sim, Deus colocou na minha boca, eu lembro. Mais ou menos por aí o que foi que aconteceu. Ah, então você não é um profeta de Deus porque não aconteceu na minha vida. Eu falei, espera um pouquinho. Você foi atrás? Não, a promessa tem que ir. Não. A promessa tem que ir atrás. Que nem o profeta Jeremias. Ele alertava, e o rei não estava nem aí. Manda prender esse cara. Está falando bobagem. Manda lá para não sei aonde. Deixa ele bem longe da cidade. Deixa ele passar miséria. Toma tudo que é bem dele para que ele nunca mais volte aqui. Que ele está nos atrapalhando. E Deus mandando um recado. E o rei de Israel está nem aí. Quantas vezes Jesus profetizou sobre a vida do legado do sacerdócio? Aqui está escrito na palavra. Bando de víboras. Não era assim que ele tratava? Hipócritas. O que nós temos hoje? Profetadas. Semana retrasada ainda vi um pastor querendo derramar, profetizar sobre a vida de um outro pastor, conhecido meu. E começa, não, porque... E Xabarabá falando lá, não falava nada em línguas, já vou alertando. O cara é falso profeta, e além de não saber falar em línguas. Nada. Não disse eu A com B, para começar.
Fez lá um monte de baboseira lá no negócio. E a profecia que ele estava lançando não tinha nada a ver com aquilo que eu conheço daquele pastor. Que não é aquela profecia, não é para aquele pastor. Deus tem muita profecia para ele. Eu já sei. Já foi derramada sobre a vida dele. E ele está correndo atrás. Essa é a função da profecia. Você captar ela, meditar nela, trabalhar nela e ir atrás. Deus vai abrir todas as portas que você precisa. Mas você precisa crer na profecia que ele dá. E ir atrás. Sair da sua zona de conforto. Não ficar esperando que alguém resolva para você. Não ficar esperando, vai acontecer, ele me deu 20 dias, ele me deu um mês, me deu um ano. Não interessa. O prazo que vai fazer vai ser você. Só que esse período que ele te dá é para que você se mexa. Porque ele quer fazer coisas maiores depois desse período. Mas se você não se mexer, ele vai fazer alguma coisa? Finéias agiu com zelo. E por causa disso, Deus lhe deu a Brit Shalom, aliança de paz. E um sacerdócio eterno. E é isso que a gente começa a pensar, do tipo, mas ele matou 2 pessoas. Não. Esses são os olhos do mundo. Ele acabou com a praga. Ele acabou com o mal que estava dominando toda a nação de Israel. E agora nós estamos servindo a mesma situação. Nós temos uma praga sobre a nação. E tem gente, não precisamos de atitudes pacíficas, isso e aquele negócio todo. Em guerra, não existe situação pacífica. Não existe. Em guerra, não existe situação de paz. Só quando um lado vence. Aí é paz. E toda essa história que nós conhecemos no nosso país, muito sangue inocente já foi derramado. Assim como os profetas de Baal não sacrificavam as crianças. Não podemos brigar porque o nosso Deus é que vai agir por nós. Deus falava, age, mata. Olha Saul. Respondeu de que forma para Deus? Quando Deus falou, elimina todos. Saul foi o primeiro rei a não começar a obedecer Deus. Agir conforme mandava a sua cabeça. E depois saía correndo atrás do profeta. Coitado de Samuel. Nós estamos vivendo o mesmo tempo, a mesma situação. Se nós realmente não eliminarmos essa praga de vez, nós iremos ter realmente um tempo de choro e ranger de dentes. O ano passado me perguntaram, você quer ser o Finéias do novo tempo? Eu falei, quando começo? Preciso disso. Quando o profeta fala, eu faço, as pessoas ficam acuadas. Desafiam o profeta de Deus, e Deus bota na minha boca, eu faço. Recuaram. Dei risada. Perguntei para o Senhor, então, isso é para você ver como eles querem te desafiar. Querem desafiar os profetas, mas são os maiores covardes. Está aí. A resposta de um ano depois, como estamos hoje. Então, o exemplo da atitude de Finéias nos leva a refletir. Então, vamos refletir. Nós estamos aí por uma depravação espiritual. Isso é fato. Isso é fato. Tem muito crente por aí já lambendo as botas lá do governo para receber dinheiro. Só sabe enxergar com a barriga. Não sabe viver de Deus. É fato. Porque eles querem adorar, não é a Deus, a Baal.
São adoradores e eles botam lá Cristo. Jesus é Senhor, bota tudo. Bota lá no púlpito lá Jesus, bota tudo lá. Mas no final eles querem o quê? Adoração. Que vocês os adorem. Como profeta, como pastores, como uma série de coisas. Essa é a finalidade. Nada mais além disso. Então nós passamos hoje por uma depravação espiritual muito grande. O que nos leva ao quê? Religiosidade. A religiosidade tão implantada no mundo, o islamismo está avançando, tomando todos os lugares. E em pouco tempo, se nós não eliminarmos essa praga, o mundo será dominado por isso, por essa outra praga. Finés também observou a emergência nacional, a praga. Encerrando a sua propagação. Hoje, as igrejas se copiam. Já percebeu isso? Porque deu certo numa, então vou copiar para essa daqui. Também, que ela começou a fazer culto de libertação. Então vamos fazer aqui também, deu certo, encheu a casa. Nós vamos fazer agora a campanha... vamos começar aqui também. Uma copiando a outra. Por que isso? Porque não eles querem escutar Deus. Simples assim. A unção que é derramada naquela igreja é a mesma que está naquela que você frequenta hoje? Por acaso? Deus te colocou numa igreja, não é para ser igual às outras. Se fosse assim, não precisava de várias igrejas. Uma só já bastaria. Apesar que há um plano de que unificação de todas, que seria uma estupidez. Deus tem um chamado para cada um, de uma forma diferente. O único que quer tudo igual é o inimigo, para que ele controle tudo da melhor forma. Deus nos colocou diferentes, para que na nossa diferença nos uníssemos e alcançássemos coisas maiores, sem comando, sem coleira, sem cabresto. Simplesmente assim. Hoje, religiosidade põe cabresto na sua vida. E aí o que é zelo? O que é zelo, apóstolo? Você fala tanto de Finés, aquela coisa toda. Zelo hoje, nós podemos colocar da seguinte forma: a intercessão, a santidade e a autoridade do Espírito Santo. Se você não tem esses três princípios, você não tem zelo com Deus. Você não tem zelo. Isso é fato. Se você não intercede, se você não preserva a sua santidade e também não se coloca debaixo da autoridade do Espírito Santo, achando que você falando grosso ou falando mais forte em cima disso, em cima daquilo, você está sob a autoridade, como eu vejo por aí alguns falando, que muda até a voz. Essa semana mesmo mandaram um vídeo de uma pastora, ela falava mais grosso do que eu. Aquela coisa, a voz arrastada, arranhada, aquela coisa. Eu falei assim, cara, tá parecendo que eu estou assistindo um ritual espírita, digamos assim. Uma pessoa está incorporada ali para mim. Ela não era pastora. Além de ter uns trajes que... duvidosos, né? Quase transparentes, digamos assim. Isso é uma mulher de altar? Vai se chamar de pastora? Não estou criticando a forma como ela se veste, mas do jeito que estava vestida, só não via quem não queria. Pra você ter uma ideia. Coisa era grave. Então hoje nós temos que ter o nosso zelo para gerar essa aliança de paz. Nós temos que ter o nosso zelo para quebrar a maldição. Nós temos que ter zelo para ativar um sacerdócio eterno em nós. Não podemos mais aceitar qualquer coisa. Sair de uma igreja mais vazio do que quando entrou.
Ah, mas eu frequento a igreja tal, fulano e tal, não sei o quê. Mas como está a sua vida? De verdade, está transformada? Ou você continua sendo o mesmo quando entrou? As mesmas reclamações, as mesmas coisas, e você não fez nada. Como pode ser isso? Deus zela. Deus faz censo da gente porque Ele nos ama. Ele quer saber. Conta aí. Ô Finé, olha pra galera aí, ó. Conta, faz censo. Quero saber quando sobrar da praga aí. Porque eu quero saber da vida de cada um. Deus nos ama. Deus nos conta todos os dias. Você acha que não? Ah, mas não tem ninguém para fazer censo. Ele faz. Ele manda anjos fazer o censo. Ele quer saber quem está comigo. Todos os dias. Mas não é tá comigo, tá com Deus, da boca para fora. Ele quer saber se você está de coração e espírito. Mas ele dá, bom dia, Deus. Ah, que bom, meu Senhor, eu estou contigo. Aham. Aí tropeça, quebra a jarra de café, aquele negócio. Pô, maldição, que começa a praguejar. Peraí, Deus não está contigo? Por que está praguejando? Foi para você acordar mesmo. Ô, você está comigo realmente ou não? Eu estou te provando. Quebrei essa jarra para te provar. Você não está comigo. Acorda. Acorda. Não começa a pensar com a barriga que isso é maldição, que é inimigo, que é isso, que é aquilo. Não, é Deus falando para você. Você realmente está comigo? Ou a tua boca é mais rápida para praguejar do que para abençoar? Qual caminho você tem hoje? Deus está fazendo uma aliança hoje com os que estão indignados com o pecado, mas que queiram ser guiados pelo Espírito Santo. Você é um desses. Você é um desses que está indignado com a situação que vem acontecendo hoje. Não somente na tua vida, no teu país, no mundo. Você aceita calado? Ah, os outros que resolvam? É isso que você faz? Você não vai para a intercessão? Meter o joelho lá no chão lá e começar, Senhor, salva o país. Nos livra desse mal. Onde estão os Finéias desta geração? Que pegam uma lança da intercessão. Onde estão? Ou só quando está no púlpito é que isso se aplica? Onde estão os intercessores que se levantam na brecha? A brecha está dada. Deus está falando, eu estou levantando. Nesse exato momento que o inimigo está comemorando vitórias. Ele não está de olho em nós. Ele não está olhando para nós. Ele está perguntando, cadê os intercessores? Cadê esses intercessores valentes? Cadê os guerreiros que lutam contra o pecado no espírito? Cadê? São muito bons de ficar arrogante, gritar, fazer uma série de coisas, mas numa hora dessas, está se unindo com o inimigo por causa do dinheiro. Cadê aqueles homens e mulheres de Deus que não se vendem por agrado nenhum? Porque tem uma aliança com Deus, de verdade, e não se sujeitam a uma tipo, olha, dá um envelopinho aqui, dá um envelopinho ali. Nada disso. A minha fé não se limita a um envelope, mas sim o quanto eu ajo com Deus, o quanto Ele retribui comigo, quanto Ele me edifica, cada vez que eu avanço. Simples. Onde se pode encontrar os Finéias desta geração? Continuo sendo Finéias.
só me chamar. Deus diz assim ainda sobre Jeremias: antes de que formasse no ventre, eu te conheci e te constituí profeta. Está lá em Jeremias, logo no primeiro capítulo, no versículo 5. Para quem quiser. Jeremias é escolhido antes do seu nascimento. Olha que coisa linda. Quantos de nós já fomos escolhidos no nascimento? Deus já preparou o nosso roteiro. Então, afinal de contas, Ele sabe tudo. Desde o nosso nascimento. O conhecimento prévio de Deus, Ele começou a ter lá no ventre. Nós também. Quem nos amou primeiro? Quem tem conhecimento de Deus? E logo no capítulo 2, Deus já vem acusando. Cisternas rachadas, águas vivas abandonadas. Tem gente abandonando Jesus. Água viva. Estão rachando a aliança com Ele. Por causa de quê? De envelopes? De razões? De entendimentos falhos? De igrejas que estão mais interessadas naquilo que você tem do que aquilo que você se torna? Há um povo que nesse momento já foi separado por Deus, mesmo antes de nascer. Essas pessoas que, digamos assim, foram chamados, muitos deles eu encontrei na rua. Tenho encontrado na rua. São profetas feridos, caídos, que estão calados, estão escondidos, porque não seguiram essa mesmice que existe nas igrejas. Tem muito profeta por aí que tem um dom, mas está calado, porque foi anulado pela igreja, pela religiosidade. E profetas bons. Só que tem uma coisa. Hoje, exatamente nesse exato momento, Deus está ativando todos esses dons de volta. Ele vai levantar todos esses daí. Inclusive, eles vão denunciar todos aqueles que feriram os verdadeiros profetas de Deus. Se prepare, que a própria igreja vai enfrentar problemas pela frente aí. Porque Deus vai levantar esses profetas. Prestem atenção. A unção que arranca, destrói, edifica e planta será liberada. Exatamente nesse momento. Só que é o seguinte, Deus manda dizer, se você crer, sobre tua vida também será derramada a unção. Simples. Ele passou a semana inteira me apurriando. Você vai falar disso, dessa forma, assim, que eu vou fazer dessa forma. Desse jeito. Mas somente para aqueles que creem. Eu vou derramar essa unção. Mas ai daquele, eu quero essa unção, eu quero essa unção, e ficar parado. Ai daquele que me enganar. Se dizer meu filho, se dizer meu servo, e não agir conforme a unção que eu estou derramando. Podemos dizer que Jeremias é um profeta do tempo novo, de um tempo realmente que faz jus a todo esse chamado. E Deus está realmente colocando o seguinte: Jeremias é o profeta do ventre. Quantos de
nós, gerados no ventre de uma mulher, já não nascemos com a assunção da profecia. Ah, mas o pastor lá falou, não sei o quê. Mas o pastor sabe o que é isso? Esse pastor tem conhecimento do que é profecia? De verdade. Eu ando sobre profecia. Ando sobre tudo aquilo que Deus falou que ia acontecer. Todos que me conhecem são testemunhas disso. Eu ando debaixo da profecia de Deus. De homens verdadeiros de Deus. Ah, mas você não atingiu, assim. Eu não tenho que atingir tal status do olho humano ou da barriga humana. Eu tenho que atingir os status da vontade de Deus. E nessa caminhada de 16 anos, eu estava comentando com um amigo aqui próximo, essa semana. Que jornada incrível que Deus me deu. Tanto que eu falei para ele, se Deus quisesse me levar hoje, eu ia feliz. Que jornada incrível que Ele me deu. Continuamos. Deus está reacendendo o chamado profético nesse tempo. Se você for chamado desde o ventre, e Ele vai te dar uma palavra que arranca, destrói e planta. Arranca o que está ruim, mas não é só para te arrancar e vai destruir. Porque não acha nunca mais nada parecido com essa porcaria que nós temos hoje. Que não haja mais desse joio no meio do trigo. E que plantemos a verdadeira palavra de Deus, para que ela brilhe e resplandeça, como a própria o trigo faz. E hoje, se você não confrontar a idolatria religiosa e a própria idolatria do mundo, você vai ser apenas mais um no mundo. Deus está ativando vozes que estão escondidas. Ele unge a boca dos tímidos hoje. Ele vai reacender os profetas feridos. Ele vai dar a lança para confrontar os dias da idolatria. Vai levantar os profetas que estão chorando. Mas ele não vai levantar simplesmente porque choraram, porque ele vai levantar com fogo. O mesmo fogo de Jeremias está disponível hoje. Não é amanhã, depois, não. Hoje. Hoje você está recebendo essa mesma chama de Jeremias sobre a tua vida. Se você não tomar posse, se você não sente que está sendo derramado sobre a sua vida, começa a pensar na tua aliança que você tem com Ele. Só isso. Assim como o próprio Senhor mesmo disse, era necessário que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse. Está lá em Lucas 24, 46. Sempre coloco assim, que é para aqueles que gostam de ficar dizendo, o versículo tal, não sei o quê, os memorizados aí, fica aí de brinde para vocês aí. Porque quem gosta da palavra não se tem a ficar assim, está escrito ali, acolá, não. Quer entender a palavra e quer se encher desse Espírito. E ele diz assim, na estatura do Messias, se cumprem os ensinamentos de Deus. Dos profetas e de todos os escritos que nós temos. Ou seja, a Bíblia.
Quando atingimos a estatura de Cristo. Se nós formos lá em Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa em Cristo. Nosso foco é esse. Você já está na estatura perfeita de Cristo? Certamente não. Então como é que você pode dizer que você, eu estou em Deus, eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho todo aquele círculo romântico de enganação, até mesmo onde você frequenta, não, que você é um abençoado, que não sei o quê. Sim, você pode ser um abençoado, mas sua aliança de paz com Ele, como é que está? Senão você não atingiu, não se esforçou para chegar na estatura perfeita do Cristo, para começar a enfrentar as verdadeiras guerras. Toda a tribulação veio por cima de Cristo. E nós estamos passando por um tempo de tribulação. E o que mais existe em igreja são caras reclamando da tribulação. Porque minha vida está assim, porque minha vida está assada, porque não sei o quê, porque não sei o que mais. Muda! Nasce de novo. Mas em Cristo. Nasça do Espírito, não da sua própria barriga. No caminho de Emaús, como exemplo, o Senhor abre os olhos dos seus discípulos. Com o quê? Ensinamento bíblico e o pão. Sim. Bíblia e o pão. O pão da vida. E eles não sabiam, andaram quilômetros ali e não sabiam. Mas quando rompeu, rasgou aquele pão da vida, enxergaram. Quantas vezes você está andando e Cristo está do seu lado e você não enxerga Cristo? Por quê, apóstolo? Porque você ainda não atingiu a estatura perfeita, do varão perfeito. Então não se gabe daquilo que você caminhou algumas léguas, conseguiu umas bênçãos aqui e ali, que você é um abençoado de Deus e que não precisa mais. Pelo contrário, é aí que está a sua queda. Tem muita gente rica por aí, se gabando que Deus abençoou, mas já Deus cansou de me alertar para avisá-los. Isso é queda. Isso é sinal de queda. Quanto mais rico você se torna, mais você está se afundando e se distanciando de Deus. Essa palavra já é antiga. A morte não venceu o Messias. E por aí a gente vê a morte vencendo muitas pessoas. Tem muitos mortos-vivos que eu conheço. Tento ajudá-los, mas a própria morte os arranca. Mas quando a palavra de Deus começa a bater nos ouvidos dele, eles começam a enxergar luz. Começam a dar os seus primeiros passos. Alguns já estão saindo dos seus sepulcros. E são todos eles oriundos de igreja. De promessas de igreja. E não de Deus. A chama da revelação está voltando a ser derramada. Como naqueles dias de nosso Senhor Jesus. Ele revelou várias coisas. Mas como ele mesmo diz, somente para aqueles que creem na palavra do Senhor. Você está fazendo o quê? Defendendo o quê? O envelope do sacrifício?
um pacto. O que você está defendendo hoje? Se você não segue os ensinamentos do Senhor, meu envelope vai te trazer paz. Somente Ele. Muitos estão sendo como os discípulos de Emaús, decepcionados, confusos, frios, porque não enxergam o Senhor do seu lado o tempo inteiro. São incapazes disso. Mas o Senhor vai abrir olhos e corações. É isso que Ele te manda dizer hoje. É isso que Ele está fazendo. Nesse exato momento. Enquanto vocês estão me ouvindo, você que está assistindo aí, ei, entra nessa bênção. Entra. Se você crer, teu coração voltará a arder como no primeiro amor. Você quer coisa melhor do que isso? Então prepare-se para o fogo da revelação. Não fica aí andando, pulando, eu vou acreditar nessa, não, porque tem isso aqui na minha igreja, tem isso aqui lá. Para com isso. A tua aliança com Ele, que é mais importante do que com a aliança de homens, que te enganam. Então Ele está levantando hoje o quê? Corações frios, que vão ser aquecidos. Discípulos desanimados. Tem muitos pra caramba por aí. Muitos. Conheci muitos obreiros aí que estão desanimados até da igreja. Eu falei, vem pra cá. Vem pra cá, você vai ver um ânimo aqui gigantesco em toda a coisa que a gente tem para fazer. Vocês vão ser usados por Deus, não pelo homem. Sem discursos. O homem é de Deus. Não. Aqui é um servo de Deus. Então vocês terão os olhos abertos. Ei, você discípulo, aprendiz, vem para cá. Você vai ver se seus olhos vão ser abertos aqui. A unção da ressurreição será liberada. Para que isso, apóstolo? Para você nascer de novo. Somente através da ressurreição você vai nascer de novo. Quando você morre nas águas, é que você tem que nascer de novo. E não simplesmente passar molhado lá. Aceitei Jesus. Mentira! Se não entrar o fogo na sua vida, você não nasceu de novo. Porque o fogo é do Espírito. E para nascer de novo tem que ser nascido do Espírito. Assim ensinou Jesus. Prepare-se para ter o teu coração incendiado. Essa é a promessa dele para você nesse tempo. Então para de ficar perdendo tempo com coisas que não vão te acrescentar. Porque hoje Deus está unindo o sacerdócio do Finéias com o chamado de Jeremias e o fogo que o Senhor Jesus nos deixou. Como se nós fôssemos um só povo. Imagina juntar esses três. Deus está selando alianças de paz com seus intercessores. Seus intercessores de verdade. Não aqueles que dizem que é e não é. Não aguenta nem ficar uma madrugada de oração. Está reacendendo profetas que estavam calados. Está ressuscitando os chamados e dons que estavam sepultados. Simplesmente isso. Deus está levantando um povo que tenha o zelo de Finéias, que não tolera a mistura e pecado, sejam intercessores e consagrados. A voz de Jeremias, que sentem o peso da palavra para os profetas, mestres
evangelistas, pastores e apóstolos. Está chamando a turma toda, como ele fez em Jeremias. Não simplesmente para ocupar o altar, não. Para agir. Para agir. Tem o fogo do Espírito Santo para os crentes que estão cansados, feridos, que precisam ter os olhos abertos. Como irmãos. Este é o tempo dessa ativação, da santificação e do avivamento. Está sendo liberado nesse exato momento palavras de conhecimento, de cura, de restauração e de chamado desses dons espirituais. Se você quer receber fogo do zelo, quer ativar o chamado profético, quer ter o coração reacendido, levante-se agora e deixe o fogo cair sobre a tua vida. Receba agora essa lança espiritual do zelo santo. Que tua boca seja cheia como a de Jeremias. Que o teu coração volte a arder com o fogo do Espírito Santo, para realmente fazer a diferença. Vamos selar tudo isso. Senhor dos exércitos, Elohim de Israel, Pai de nosso Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, neste dia profético, com temor e tremor, reconhecendo que Tu és o Deus que chama, que envia, que restaura e acende o fogo que jamais se apaga. Coloca em nossas mãos a lança espiritual da intercessão e sela em nós a Tua aliança de paz, que transcende todo e qualquer entendimento. Coloca a Tua palavra em nossa boca como fogo, Senhor, que arranca, derruba, edifica e planta. Ressuscita o nosso fervor, Senhor. Restaura a nossa esperança. Faz-nos queimar de novo ao ouvir a Tua voz, meu Senhor. Venha sobre nós, Senhor. Assim, nos enche da Tua esperança, Senhor. Tira-nos da incredulidade. Acende em nós, Senhor, este fogo do Espírito, Pai. Sopra sobre essa geração o Teu Espírito Santo. Ativa os dons, desperta os profetas. Levanta os atalaias e unge os intercessores, Senhor. Que os corações frios voltem a arder. Que os ministérios mortos ressuscitem. Que os tímidos profetizem com ousadia, meu Senhor. Acende em nós um novo fervor. Desperta o chamado que estava adormecido. Queime tudo o que é impuro em nós, Senhor. E levante um sacerdócio real e fiel, meu Pai. Como em Emaús, Senhor, abre os nossos olhos, meu Pai. Aquece os nossos corações e envia-nos cheio do Teu Espírito, Senhor, para impactar toda esta geração. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. Derrama, Senhor, de Teu Espírito, Senhor, sobre todos esses, Senhor, que nos acompanharam até esse momento, meu Pai. E todos aqueles que irão assistir, Senhor, de nosso vídeo. Que a Tua graça invada a casa de cada um deles, meu Pai. E venha, Senhor, como fogo ardente essa oração, meu Pai. E assim incendeie o coração de cada um deles, Senhor, para sempre estarem contigo, Senhor, e diante de Ti, na Tua presença, eternamente, Senhor. Salva-nos, Senhor, nesse exato momento. Te pedimos e clamamos, Senhor, para que haja a Tua aliança de paz sobre nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom, irmão.